Olá, amigos que se ligam no Giro da Notícia, aqui em especial na Rede Câmara, nesse período em que o Legislativo Municipal está de recesso, nós estamos nos propondo a trazer conteúdos diferenciados para você. E hoje nós vamos bater um papo enriquecedor, muito especial, com o cunho cultural, e para isso nós estamos recebendo aqui o Elisandro Rodrigues, que é servidor da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio Grande, escritor, é envolvido, com o resgate histórico aqui no município de Arroio Grande, e a gente vai estar batendo um papo com ele a respeito de um livro muito especial, que fala do Compêndio Institucional, o 60º de Emancipação Política de Arroio Grande, os 76 anos de reabertura da Câmara de Vereadores na gestão de 2023. Esse livro, que circula aqui na comunidade arroio-grandense como um importante reflexo histórico da Câmara de Vereadores do processo legislativo aqui em Arroio Grande, e esse é o nosso bate-papo de hoje aqui no Giro da Notícia. Elisandro, seja bem-vindo. Quero começar esse bate-papo, Elisandro, pedindo para que tu fale um pouco da tua história com Arroio Grande, Já sei que tu não é natural daqui, tu vai falar um pouco a respeito disso, mas também a tua história com Arroio Grande, também como servidor aqui da Casa Legislativa. Seja bem-vindo. Boa tarde, Rafael. A minha história aqui em Arroio Grande começa com a minha nomeação na Câmara de Vereadores. Isso ocorreu em 2012. Uhum. Em 2012 eu venho para cá e nesse processo de vinda eu estava me formando na Faculdade de Letras, eu havia já feito a colação de grau e havia iniciado uma pós-graduação na área de cultura, cidades e fronteiras, que envolve uma das pautas, uma das temáticas, eram os estudos culturais e também o envolvimento com o resgate do patrimônio histórico e cultural, tanto imaterial quanto material. E essa pauta sempre me chamou a atenção. Em Arroio Grande eu comecei então a pesquisar a respeito, muito motivado porque em Jaguarão já havia uma pesquisa avançada nesse sentido, e um processo de tombamento já, desde o IFAI como o IFAM, também que havia dado encaminhamento à questão de acervo municipal lá na minha cidade de origem. Aqui em Arroio Grande, então, eu começo a pesquisar, muito motivado também por essa questão da pós-graduação, onde eu estava desenvolvendo alguns trabalhos e algumas pesquisas, Me deparo com alguns dispositivos legais, que o legislativo te proporciona ter um contato maior com a legislação, e observar que existiam já leis que eram em prol de tombamento, e também de constituir como patrimônio artístico e cultural alguns bens do município. E logo em seguida, esse envolvimento se estendeu através de um processo que aqui na cidade estava acontecendo, que era o surgimento de uma rede social dos defensores do patrimônio histórico e cultural de Arroio Grande. Perfeito. Uma das visitas deles à Câmara de Vereadores, eu acabei tomando contato com eles e dali eu comecei a ter um maior envolvimento nesse sentido. Em paralelo, a minha formação inicial foi em letras, Eu já tinha uma pesquisa na área da literatura regional desenvolvida, que culminou na pesquisa que eu fiz na pós-graduação, que vinculava literatura com a questão dos estudos culturais, era uma questão voltada para a fronteira, e após eu me formar nesta pós-graduação, ainda ingressei em outra, mais voltada para o ensino de literaturas e de línguas, onde eu pesquisei a literatura regional no contexto do Arroio Grande. Isso foi o caminho. Mas fazendo o link com a questão referente aos defensores, eu comecei a dialogar com o pessoal, comecei a me integrar com o pessoal dos defensores do patrimônio histórico, participei da formação ali da iniciativa para criar uma associação, e dali então eu comecei a fazer pesquisas mais voltadas para a história do Arroio Grande, pesquisas e também acompanhar as publicações do grupo dos defensores do patrimônio histórico e cultural. Nesse ponto, em 2015, já era 2015, eu comecei a escrever crônicas para um semanário municipal, onde eu tinha uma coluna dedicada aos defensores do patrimônio histórico, e eu produzi crônicas para essa coluna de 2015 até 2024. Então, um material amplo, que deu origem, inclusive, a algumas publicações em livro, uma coletânea de publicações que eu fiz. A primeiro volume em 2021,
o segundo volume em 2022 e o terceiro volume em 2023. Com a Câmara de Vereadores, a pesquisa, né, começou a se acentuar porque a história de Arroio Grande passa, uma parte muito grande dela, pela Câmara de Vereadores. A Câmara ela é parte substancial para se compreender a história do Arroio Grande. Ela nasce, a história do Arroio Grande emancipado, como conhecemos hoje, ela nasce num legislativo, na Assembleia Provincial, que hoje nós conhecemos como a Assembleia Legislativa. E, não obstante a isso, é algo importante de se pensar no Arroio Grande e na história dele através do compêndio e da sua completude de materiais que aqui tem, dos registros que tanto há no Legislativo. Dito isso, né, a gente começou então uma pesquisa na legislatura de 2021-2024, onde no ano de 2022, por ocasião do aniversário dos 75 anos de reabertura da Câmara, foi editado uma publicação, né, que deu origem a este compêndio, a publicação alusiva aos 75 anos da Câmara de Vereadores de Arroio Grande. Quando a gente fala de reabertura da Câmara, a gente está remetendo a que fato histórico? Nós estamos remetendo ao fato histórico após a ditadura do Estado Novo, porque durante o Estado Novo, de 1937 a 1945, os legislativos eles foram fechados. Foram fechados. E aí então ficou apenas os executivos, né, através de nomeações de intendentes, não havia eleições diretas, né, e nem tampouco conselhos municipais, que era um formato anterior à ditadura do Estado Novo, que os conselhos municipais seria a figura que nós teríamos como Câmara, mas era um formato antigo, né, instituído ali no final do século XIX, para o início do século XX. E essa data, a reabertura, ela é importante porque ela participa do processo de redemocratização do país, tá? Que se culminou na Constituinte de 46, que dali elegeu Eurico Gaspar Dutra, que foi o primeiro presidente após a ditadura do Estado Novo, e dali então se passou a eleição dos prefeitos municipais, novamente, e também dos vereadores para as câmaras. Então a primeira Câmara ela foi eleita em 1947 e a posse ocorreu em 28 de novembro de 1947. A data do ordenamento jurídico municipal que nós conhecemos hoje começa nesse feito, em 28 de novembro de 1947. Perfeito. Nessa ocasião, né, por ocasião da comemoração do aniversário dos 75 anos, se fez essa publicação. Essa publicação, naquele momento, por a gente estar naquele momento produzindo e pesquisando ainda algumas coisas, não houve tempo para incluir alguns materiais que estavam em análise, né? Casualmente, e não diferente, no ano seguinte, 2023, viria a ser o ano do sesquicentenário, com uma programação municipal muito grande, e nós reeditamos esse material. Já havíamos levantado informações importantes sobre a origem do Arroio Grande, que no momento em que produzimos o primeiro não havia. Quando eu falo o primeiro, eu me remeto ao vereador Lisandro Araújo de Carvalho, em 2022 presidente da Câmara, né, e que foi parte muito importante e substancial para que a gente pudesse levantar essas informações, né, tivemos esse momento. Em 23, revisitamos esse material, né, já na gestão do vereador Ayrton Cléber Barbosa da Costa, presidente da Câmara naquele momento, no sesquicentenário. Foi instituída uma comissão, onde participei eu, o vereador Lisandro Araújo de Carvalho, e também o diretor desta casa, Luiz Eduardo Cardoso Lucena. Essa comissão, então, analisou esse material que já vinha sido produzido e também, né, novas pesquisas que foram feitas. Nomes e datas foram trazidos que naquele momento não haviam sido levantados, sesmarias importantes, documentos que foram transcritos para serem inseridos nesse compêndio, e também a origem, de fato, um dos fatos importantes, que é a origem do nascimento do Arroio Grande, que é a sessão de 3 de março de 1873 na Assembleia Provincial, que é onde o deputado Menandro Fontes apresentou o projeto que veio a criar a emancipação do Arroio Grande, criar a Vila do Arroio Grande. Deixaria de ser freguesia
e passaria a ser vila. A gente pode colocar isso como o primeiro ato em que Arroio Grande aparece no sentido do legislativo, digamos assim. Sim, sim, o primeiro ato que quem faz é o nascedouro do Arroio Grande que nós conhecemos hoje. O Arroio Grande emancipado, ele nasce na Assembleia, ele nasce no Legislativo. No processo legislativo. Exatamente. Né? Esse é um dos principais feitos que nós tivemos naquele momento. Também, né, além das Sesmarias e também do processo de emancipação do Arroio Grande, nós tivemos a proposta de trazer o Arroio Grande do amanhã, que seria os vereadores da legislatura 21-24 trazerem depoimentos de como imaginavam ou como é que almejavam o Arroio Grande para os próximos 150 anos. Isso foi uma questão inovadora que no primeiro não havia. Havia sido feito texto técnico que se manteve e foi revisitado nesse compêndio, mas foi acrescentada essa parte, né, que fez com que esse compêndio ficasse um material mais robusto, né, e pudesse dar um subsídio importante para aqueles que quisessem conhecer mais sobre a história do Arroio Grande, da sua formação, dos seus antecedentes e como essas pessoas, esta casa hoje existente, pensa e idealiza esse Arroio Grande para o futuro. Perfeito. Elisandro, uma pergunta que eu te faço até pessoal, como pesquisador, como historiador, e aqui remeto até, tenho essa liberdade, né, de falar da figura do nosso amigo Lisandro, né, que professor Lisandro também, que faz um trabalho fantástico aqui na pesquisa histórica do município de Arroio Grande. A gente já teve oportunidade de ler aí inúmeros artigos também escritos pelo Lisandro, textos, enfim. Mas tu como pesquisador, né, e amante da história de Arroio Grande e daqui da nossa região, qual é que é o grande desafio para se buscar essas informações? Como é que é o processo para se captar tudo isso, para se transformar, digamos assim, num pequeno resumo, a gente pode dizer, de toda essa história, Lisandro? Sim. É um processo difícil no sentido de que é necessário, é uma história muito fragmentada, Perfeito. né? No sentido de que tu tem que buscar em vários arquivos, né? Às vezes, histórias que muitas vezes se perdem na oralidade, né? E a oralidade que eu me refiro não é apenas a história oral por si só, mas a oralidade da remissão aos documentos, aonde buscar as fontes, que vão se perdendo com o tempo, né? Esse é um dos principais desafios, né? Além disso, muitos acervos que estão em ordem particular, que aí a gente precisa de acesso a esses acervos, né? Tempo para analisar, mensurar esses dados que se consegue pesquisar e poder criar uma linha do tempo para eles, preencher essas lacunas que às vezes o tempo cria nesses aspectos. Isso é um dos principais pontos que se tem, né, das dificuldades. Mas as dificuldades também são motivações e forças para seguir pesquisando, né? Então, é instigante quando há uma dificuldade, a gente poder ficar com ela viva no sentido de poder instigar a buscar, a pesquisar. Então, isso é que é o mais cativante, né, em todo esse processo todo. Os principais pontos, Elisandro, desse livro, né, na gestão de 2023, aqui na época o presidente era, tu falou, o Ayrton Cléo Barbosa da Costa, né? Quando a gente fala, por exemplo, em específico desse material, né, o compêndio institucional, aqui ele está dividido em 4 partes, né? As 2 primeiras partes desse livro, o que a gente pode destacar da história, né, em relação ao Legislativo Municipal, à Câmara de Vereadores? Da primeira parte, ela é uma parte mais dedicada à parte do Império, porque para fazer um pequeno construto, né, nós temos nas 4 partes, a primeira é os antecedentes ao sesquicentenário. Depois nós temos o Arroio Grande emancipado. Da primeira parte, em especial, como legislativo, não necessariamente seria o legislativo de Arroio Grande, mas nós temos a Resolução Régia de 1812, que deu origem ao território, a uma parte do território que hoje é o Arroio Grande, né? É um dos primeiros feitos que nós temos para poder dizer que o Arroio Grande vai ser, então, se encaminhar para o que hoje nós temos.
Em 1811, né, não havia ainda a freguesia do Arroio Grande. O território do Arroio Grande, Jaguarão e Pelotas, ele era ligado à freguesia de Rio Grande. E nós estamos falando do período que ainda estava sob comando do Dom Pedro, do Dom João VI, né, que viria a ser o rei de Portugal, estava aqui com a sua família, com a família real, desde 1808. Nesse período, estas terras aqui do Rio Grande do Sul, fazia pouco tempo que haviam sido delimitados os períodos de espaço do Tratado de Badajoz, né, que é de 1801. Esse tratado, ele delimitou as linhas que mais ou menos hoje compreende o Rio Grande do Sul. E ele procurou, naquele momento, dar uma definição não apenas dessas linhas, mas também para aquelas terras que eram ditas como terras de ninguém, campos neutrais. Né? De tudo isso, também se tem a composição do Forte de Rio Grande, que era o ponto principal que nós tínhamos aqui na província, na capitania de São Pedro, né? E também a Guarda da Lagoa e do Cerrito, que hoje compreende a zona urbana de Jaguarão, né, junto com o município. Eram os pontos dominados pela coroa portuguesa, que procuravam delimitar esses territórios, né, com base no Tratado de Badajoz. Feito essas localidades, houve então a distribuição de sesmarias, tá, que seriam porções de terra, né, que a coroa portuguesa estava destinando aos portugueses e aos açorianos que aqui quisessem se instalar e progredir, ter a sua subsistência. Né. Isso começa um processo que antecede um pouquinho o Tratado de Badajoz, começa no final do século XVIII, na década de 1790. Né. Nessa década foram fornecidas, foram outorgadas as cartas de sesmaria para o Manuel de Jerônimo de Souza e o Souza Guzmão, que são as principais cartas de sesmaria que vão compor, né, o território aqui de Arroio Grande. Formadas e concedidas essas sesmarias, né, começa a se formar então um povoado aqui nas margens do Arroio Grande, bem no início do século XIX, né, na primeira década do século XIX. Esse povoado, que contava com 30, 40, 50 famílias, um pouco mais, um pouco menos. Se tem até esse dado de quantas famílias na época. Possível. Tem documentos dessa época, né, que foram remetidos à coroa, porque o processo de emancipação destas terras em relação à freguesia de Rio Grande, porque estas terras de Arroio Grande, Jaguarão, na época Guarda do Cerrito, elas estavam alocadas como pertencentes à freguesia de Rio Grande. Né? Esse processo vai começar nessa primeira década do século XIX, 1810. Né? Manuel Jerônimo de Souza, né, ele, junto com outros, né, que estavam aqui no povoamento, eles então interpelam, requerem a coroa portuguesa que seja criada então a freguesia do Arroio Grande, né, com sede no oratório da fazenda dele. Né, ele tinha um oratório, na época o oratório viria a ser, né, como uma cultura, né, religiosa da época, né, viria a ser um espaço na casa destinado para as orações, para as preces, para as questões. Não era de fato uma igreja, um templo, uma questão assim. Mas na Capela da Lagoa, ou seja, na Guarda da Lagoa do Cerrito, capela porque capela é o sentido arcaico da palavra, o sentido como povoado, do português arcaico. Né? Lá já havia padres, né, e já havia um local, né, destinado para a religião cristã. Né? Eles pedem no requerimento que seja instalada a freguesia aqui no oratório da fazenda do Manuel Jerônimo Souza. Uma das condições para instalar uma freguesia viria a ser até onde os fiéis, os súditos, né, pudessem ter a sua fé, exercer a sua fé, porque a igreja naquele momento estava ligada ao Estado. Né? E quando chega esse pedido, junto com a criação da freguesia de Pelotas e de Canguçu, Pelotas comemora a data de 1812 como criação da sua freguesia, né, e ela ocorreu junto com a separação da freguesia de Rio Grande para a criação da freguesia do Arroio Grande. Quando chega esse pedido na corte, no Rio de Janeiro,
ele vai ser encaminhado, dispensadas as questões mais de estilo de trâmites processuais, ele chega na mesa da consciência em ordens. Essa mesa da consciência em ordens vem a ser uma comitiva, uma comissão, uma alta comissão que assessora o rei, na época o rei, depois o imperador Dom Pedro I e Dom Pedro II, nas decisões, né, de governo nas últimas instâncias, para que o próprio rei depois despachasse como resoluções, como decretos, pelas modalidades documentais da época. É encaminhado esse pedido para a mesa da consciência e ordens. Esse documento existe o parecer no Arquivo Nacional que a mesa da consciência e ordens exarou, né, referente a esse processo. E na análise, que vai ser depreendida e colocada na Resolução Régia de 1812, o capelão Mor, o bispo capelão Mor, que era um dos integrantes, havia o procurador-geral, o bispo capelão Mor e mais outros 2 ou 3 integrantes que participaram desta reunião. Ele destacou que não seria possível, né, instalar no oratório da fazenda do Manuel Jerônimo Souza, né, mas não falou desta maneira na resolução. Ele focou que a capela da Lagoa, ou seja, o povoado da Lagoa, possuía já um número maior de fiéis, possuía padres alocados lá e também condições para navegação, porque estava a guarda da Lagoa do Cerrito, né, a guarda do Cerrito, como assim é nominada, ela estava disposta às margens do Rio Jaguarão. Sim. E por esse motivo, né, haveria a possibilidade do escoamento da produção de trigo, que já era algo que ocorria nessa região, né, e seria um promotor de fortalecimento da economia local. Isso já em palavras contemporâneas, mas claro, não nessas da época. E por esse motivo, o bispo capelão Mor, então, votou para que se criasse a freguesia do Arroio Grande com sede na Capela do Cerrito. Né? Então, a freguesia do Arroio Grande é um pedido que nasce dos moradores do Arroio Grande, mas que se desloca para outro lugar. Se desloca para um outro lugar. Né? Por isso que depois, com o tempo, né, esse processo se alonga um pouco mais. Mas ali nasce o Arroio Grande. Por que eu digo que ali nasce o Arroio Grande? Porque pode ter ficado situado às margens do Rio Jaguarão, na freguesia do Cerrito, mas é necessário destacar o empenho dos moradores do povoado às margens do Arroio Grande para a criação da freguesia. Esse empenho não se pode deixar de destacar que foi desses moradores, não de lá. Sim. Né? Por mais que talvez eles tivessem tido alguma participação também junto com esse processo, mas ele nasce aqui. Né? Passado esse processo, né, e sabendo que não poderia ser instalado num oratório, os moradores do Arroio Grande veem que é necessário, então, construir uma capela. Eis que, então, entra uma figura muito importante nessa história, que é a Laureana Maria da Silveira. A Laureana Maria da Silveira, ela vem a ser a primeira esposa do Sousa Gusmão. A segunda esposa é Maria Pereira das Neves. Né? E a Laureana Maria da Silveira, ela estava doente já em 1811 e ela faz um testamento em 1811 e destina um território, uma parte, um terreno nesse povoado das margens do Arroio Grande, a margem esquerda do Arroio Grande, para que fosse construída uma capela, que fosse construído um templo, que fosse construída uma igreja. Isso ela destina em 1811, vem a falecer. Quando abrem o testamento dela, vem que há essa disposição testamentária, e então se tem um terreno, e o terreno é onde está a igreja hoje. Tá? E vem então uma nova chama se acende para que se possa então emancipar esse território, ou pelo menos criar uma freguesia, porque era uma condição também para criar uma freguesia ter essa capela. E começa o processo de ereção da capela, né, erigir essa capela. E esse processo começa em 1814, 1815 e se estende por um prazo muito longo. Né? A igreja, como nós conhecemos hoje, ela só foi ter esse formato na década de 60, 70 do século XIX, ou seja, levou um bom tempo para se construir, mas a capela de pedra nasce naquele feito. E a Laureana Maria da Silveira, uma pessoa que se mostrou devota no momento em que faz essa destinação, né, ela
tinha essa devoção à Nossa Senhora, que é a padroeira da cidade, né? E então, por esse motivo, penso eu, né, que ficou como padroeira da cidade, né, a Nossa Senhora das Graças, né? Tem uma diferença de Nossa Senhora da Graça e Nossa Senhora das Graças. Isso tem uma diferença. Tá. E a santa, a Nossa Senhora da Graça, que está no altar da igreja, é a Nossa Senhora da Graça do oratório do Manuel Jerônimo Sousa. A original, A digamos. original existe, ó. Deve estar, penso eu, que no momento num espaço reservado ali, mas ela consta ainda nesse território. Parte dessa pesquisa foi levantada nos defensores do patrimônio histórico pela professora Carla Maria Hernandes Silveira Machado e também pelo ex-vereador e pesquisador Lisandro Araújo de Carvalho. Ele faz essas menções porque essa parte inicial eles se debruçaram em pesquisar. O vereador Lisandro pela parte da história da Nossa Senhora, né, e a pesquisa para desmistificar a história da capelinha em cima da carroça e tudo mais, se deve à professora Carla Maria Hernandes Silveira Machado, que pesquisou no arquivo público, pesquisou em arquivos e foi deslindando essa história e a gente tem esse aparato inicial. Em 1832, surge um decreto do Império, onde cria a Vila de Jaguarão, né? E aí então vai se ter a primeira Câmara de Jaguarão em 1833, cujo primeiro presidente é o padre Tomás Siqueira de Souza e Silva. Tomás Siqueira de Souza e Silva, se não me engano, Silva e Souza. Depois a gente até posso averiguar esses dados. E ele era o presidente da Câmara, ele era padre e era de Arroio Grande. Era daqui. Era de Arroio Grande. Até justamente nesse sentido, Lisandro, quando a gente vai falar, por exemplo, da instalação das câmaras de vereadores aqui da região, na mesma época, no mesmo período, eu me refiro a Jaguarão, possivelmente, né? O processo foi o mesmo, digamos assim, daqui do município de Arroio Grande. Isso também se assemelha dos municípios da região, esse processo histórico da instalação das câmaras? Tu tem esse dado? O processo de instalação das câmaras, ele varia no período do Império de acordo com o tempo. Por exemplo, quando nós temos a criação da Vila de Jaguarão, ela se dá por decreto e a instalação tem um ato próprio, né? Já quando nós vamos para a emancipação de Arroio Grande, a instalação da primeira Câmara de Arroio Grande, que seria o órgão administrativo do município, como foi em 1833, o primeiro órgão administrativo da Vila de Jaguarão, né? O processo foi outro, porque já foi na Assembleia Local, na Assembleia Provincial do Estado, né? Da província, no caso, né? Então, nesse decurso histórico do século XIX, há nuances, né? Há nuances a serem observadas, né? Por exemplo, a instalação da Câmara de Pelotas também sofreu um outro processo, né? Por quê? Por causa que a criação da freguesia se deu junto com a criação da freguesia de Arroio Grande e vai surgir naquele momento lá, né? A criação da freguesia de Pelotas e passou por um outro processo também, né? Quando da criação da Vila de Jaguarão e o decreto imperial que assim o criou também as freguesias do Herval, os distritos, melhor dizendo, de Herval e de Arroio Grande, né? Isso de 1832. E então esses distritos, né? O de Herval teve um processo também um pouco semelhante com o de Arroio Grande, a emancipação, se deu um pouquinho depois, 1880, me parece que foi o processo de emancipação de Herval, se não me falha a memória. Mas, voltando para o Arroio Grande, o distrito de Arroio Grande, criado nesse decreto imperial, ele passa, então, a freguesia em 1846, né? É a data que se instituiu uma freguesia do Arroio Grande, né? Ainda vinculada à Vila de Jaguarão, né? A condição de Vila de Jaguarão. O Jaguarão passa ainda por um novo processo em 1855, que aí cria o município de Jaguarão, né? Ainda naquele momento, esse município de Jaguarão abarca a freguesia de Arroio Grande, a freguesia de Nossa Senhora da Graça do Arroio Grande, tá? E essa freguesia ela possui uma junta administrativa. Esse período, na pesquisa, ele é um pouco mais difícil de obter um pouco de informação, porque depende de pesquisas no arquivo público, algumas questões também junto à Mitra Diocesana de Pelotas, alguns documentos estão também
no acervo da Mitra Diocesana, e por esse motivo se tem uma demora na pesquisa e também na análise desses dados, né? Mas fato é que esse movimento de emancipação ele vem a tomar fôlego, né, com o processo de eleição de políticos da região, né, aqui de Jaguarão, Arroio Grande e Herval. Aí nós temos 3 nomes importantes, que vêm assim, Henrique Dávila por Herval e Jaguarão, o José Francisco Diana, o conselheiro Diana, que é de Jaguarão, né? O conselheiro Diana, num parêntese, ele foi o último ministro das Relações Exteriores do Império. Ele tem uma importância histórica local e nacional muito importante e também é promotor da emancipação do Arroio Grande e o principal para o Arroio Grande, que é o Menandro Rodrigues Fontes. Dr. Menandro Rodrigues Fontes, ele é de Jaguarão e tem forte ligação com a cidade de Arroio Grande, porque ele se casou, né, com uma filha de Máximo Pereira, né, a dona Joaquina Clementina Pereira Fontes, irmã de Olivério Pereira Bretanha, né, e ele então cunhado de Olivério Bretanha, e o Máximo Pereira, ele descende dos primeiros povoadores do Arroio Grande, né, então é uma família que tinha uma história local muito ligada, muito importante, né. Ele, no momento em que tem esse contato, esse enlace matrimonial com a Joaquina, ele estabelece também um enlace político com uma localidade, né? E ele depois se elege deputado provincial. Ele se elege deputado provincial em 1873, toma posse, né, como segundo secretário da mesa, né, da Assembleia Provincial, e eis que então começa esse processo, né, de emancipação. Na primeira sessão em que ele apresenta, foi em 6 de março, ele apresenta, 6 de março de 1873, ele apresenta dois projetos de lei. Um projeto de lei criando uma classe do sexo feminino na freguesia de Nossa Senhora da Graça do Arroio Grande, porque na época a instrução pública, o ensino, né, ele era separado, os homens numa classe, numa sala, num local, e as mulheres em outro, e não havia uma classe do sexo feminino no Arroio Grande. E ele apresenta um projeto na Assembleia Provincial para criar esta classe. Esse é o primeiro projeto. E o segundo, na mesma sessão, onde ele faz um levantamento muito importante, tanto para a justificação daquela apresentação, quanto para hoje como história, material histórico, que é a criação a elevação da freguesia à vila, ou seja, é o ato que emancipa o Arroio Grande. Ele apresenta esse projeto, ele toma a palavra na tribuna da Assembleia Provincial e ele discorre, né, sobre essa proposição, traz dados importantes da economia e dados importantes do Arroio Grande de modo geral, como o número de casas, condições, população, dados que são considerados para a análise dessa propositura e para que pudesse propiciar a aprovação e as condições para a aprovação. E esse processo ocorre em 3 votações, na época, para se emancipar, penso que seja um processo que foi utilizado na Assembleia Provincial por um tempo, deveria ser um rito, né, pela análise que se fez dos documentos, inclusive comparando com Santa Isabel, né, que também sofreu um processo de emancipação temporário, efêmera, mas sofreu também esse processo de emancipação. Passou por 3 votações. A terceira votação se deu em 19 de março daquele mesmo mês, né? A terceira votação se deu nessa data e, então, o presidente da província, ele, então, promulga, a 24 de março, a Lei Provincial 843, que é a que dá origem à emancipação do Arroio Grande. Eu acho que para a gente falar da emancipação, a gente deixa para o próximo programa, então. Nós vamos encerrando, né,
Então, essa primeira parte, né, dessa entrevista riquíssima com o Elisandro Rodrigues aqui, direto no Giro da Notícia, né, nesse conteúdo a respeito desse livro, Compêndio Institucional, o 60º de Emancipação Política de Arroio Grande, tratando a respeito da história da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio Grande. A gente vai falar ainda mais desse assunto em um segundo programa, porque é bastante assunto, né, Elisandro? Em um segundo episódio aí a gente vai estar tratando ainda a respeito desse assunto tão importante, histórico, que envolve a Câmara de Vereadores de Arroio Grande. Nós agradecemos a sua audiência, a sua companhia e na próxima sexta-feira nós retornamos. Até lá!